Olá pessoal, eu sou Leonardo Saldanha Diógenes, aluno de Ciências Biológicas da UES, Universidade Estadual do Ceará, financiada pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, com o polo situado no município de Jaguaribe, Ceará. Nessa videoaula de hoje, eu vou explicar como a água e sais minerais penetram na planta através de suas raízes e conduzem através do xilema, propriedade interna do caule. São vasos condutores que conduzem água e sais minerais até as folhas das plantas. Uma coisa interessante que vocês talvez não saibam é que as plantas elas devem ser regadas na terra, no solo, porque são as raízes a total responsável por absorver a água. A água que entra em contato com a raiz, elas fazem com que absorva a água, conduzindo para o interior do caule. O caule vai fazer com que os vasos condutores, conhecido como xilema, transporte a água para as diversas partes do corpo até chegar às folhas, para fazer a seiva bruta. A gente coloca água na terra, a água é absorvida pelas raízes, aí sobe para o caule e chega nas folhas. Esse é o processo de absorção da água. Para isso acontecer, a água vai penetrando dentro da célula das raízes, até o seu centro, que é onde está o xilema. E é por esse conjunto de vasos condutores que a água vai subindo das raízes até as folhas. O xilema fica no centro da planta e, como você acabou de ver, é por ele que é emissor da água, os sais minerais que formam a seiva. Na verdade, para a gente entender como a água consegue ser transportada a alturas superiores a 30 metros, primeiro a gente precisa conhecer algumas propriedades da água. Uma das propriedades da água é a atração das moléculas de água. Isso a gente pode observar quando tira a garrafa da geladeira, como as moléculas de água se atraem, elas se juntam formando umas gotas. Cada gota dessa água é um conjunto de moléculas de água que se atraíram. A força que promove essa atração é chamada de coesão. A coesão é a mesma força que faz com que o líquido do copo cheio ultrapasse a beirada e demore para escorrer. As células da planta possuem membrana que, como outros seres vivos, permite a passagem de água e impede a passagem de alguns materiais como açúcares. Esse processo é chamado de osmose. A osmose e a coesão explicam o transporte da seiva bruta da raiz até as folhas. O que provoca esse transporte é a transpiração da planta. Você se lembra que, como a gente viu que as plantas perdem a água pelas folhas, evapotranspiração. Quando a planta transpira, as células das folhas perdem a água e ficam muito concentradas de glicose. O processo de osmose reequilibra a concentração, a água sai do xilema para as folhas, fazendo toda a coluna da seiva bruta subir, devido à coesão entre as moléculas de água. Como a coluna sobe, as raízes absorvem mais água do solo. A transpiração da osmose e a coesão é o que explica como a água pode ser transportada da planta a alturas superiores a 30 metros e como a planta pode controlar a evapotranspiração através de conjunto de células especiais da epiderme da folha, chamado de estômatos. Os estômatos são formados por duas células que podem se aproximar ou se afastar uma das outras, deixando espaço entre elas. As células podem aproximar ou se afastar uma das outras, chamado de ostilos. É pelos ostilos que passam os gases necessários para a fotossíntese das plantas. E quando ele está aberto, a evapotranspiração diminui muito, porque é pelo estilo que passa os gases necessários para a fotossíntese e a respiração da planta. Mas quando ele está aberto, a evapotranspiração aumenta muito, porque é por ele que a planta perde água. Regulando a abertura dos estômatos, a planta poderá promover ou evitar a perda de água. Os estômatos fecham dependendo da quantidade de água nas células. Quando a abertura dos estômatos está muito grande, é porque ela contém
Aí o estômago fica cheio de água e ar. E se não tiver luz, a glicose é transformada em amido que não se dissolve na água e, portanto, não ocorre a osmose. Então, de noite, os estômagos ficam fechados e não há processo de fotossíntese durante a noite. Por isso, vem aí a necessidade da presença da luz para o processo de fotossíntese.